Obrigado, deputada Laura Carneiro, presidente. Bom dia, ministra Cida. O motivo do meu requerimento e convocação, que foi transformado em convite para a senhora estar aqui, é por conta de um áudio de uma possível assessora tua, onde, abre aspas, diz o seguinte: nós temos um entendimento dentro do Ministério aí, quando é um entendimento nosso, de que quando se pergunta o que é uma mulher, nós não temos que nos posicionar. Mas a mulher trans é mulher sim, a mulher trans é mulher. Então, isso não é discutível. Então, isso me preocupa muito, senhora ministra, porque o Ministério da Mulher, ela precisa de um conceito. Ou seja, o que é mulher? Essa seria a minha primeira pergunta, se Vossa Excelência poderia responder no seu tempo de fala. Agora, Vossa Excelência já adiantou em um vídeo que eu vi, dizendo que já adiantou a resposta para mim, né? Dizendo que mulher é aquela mulher que ganha menos, sofre desigualdades, que passa fome. Isso não é um conceito. Isso são os efeitos que incidem em um conceito. Até mesmo que, caso contrário, a senhora não seria mulher. A senhora não passa fome e nem ganha menos do que algum outro homem no Ministério. E se isso acontece, peça para o teu chefe para igualar os salários, que é o Lula. Continuando, o conceito e definição de mulher, tanto de homem, é extremamente importante, porque, segundo aqui uma assessora do teu ministério, não é para ter definição do que é mulher, mas para, quando diz se uma mulher trans é mulher, é para afirmar que é mulher. Ou seja, basicamente, o Ministério da Mulher, ministra, tem se utilizado da mulher como uma fantasia, um sentimento, um gênero. E isso eu acredito que é um desrespeito, inclusive, com as próprias mulheres. Isso impossibilita, ao meu ver, de que você crie, inclusive, políticas públicas para a mulher. Porque se você não sabe o que é mulher, como você vai fazer políticas públicas para a mulher? Caso você não tenha a definição do que é mulher, por exemplo, será que o Ministério da Mulher ela vai tomar políticas públicas, por exemplo, de dar absorventes para mulheres trans, que são homens biológicos, né, que se sentem mulher? Porque isso seria contraditório. Ou seja, a definição dos conceitos reais são muito importantes, até mesmo porque, caso contrário, se tudo pode ser mulher, nada é mulher. E, inclusive, não é somente eu. O próprio movimento feminista, né, que luta pelos direitos das mulheres, uma parcela dessas pessoas compreendem o mesmo que eu. Olha que incrível. De que está se tendo um movimento onde não há definições do que é mulher. Então, a mulher trans é mulher, mas a mulher não tem conceito. Ela é um sentimento, ela é uma fantasia, e não há algo conceitual do que é mulher. A mulher, ela é uma fêmea adulta da espécie humana. Ponto. E por que isso me preocupa? E não somente eu, tá certo? É porque existem desdobramentos sobre isso. Porque, afinal de contas, você tem, por exemplo, este caso aqui, ó, dessa pessoa, para não ofender ninguém, esta pessoa que estava simplesmente indignada porque queria entrar no banheiro de mulher e uma menina disse que não, porque ao ver dela, isso aqui era um homem. Não sei se para a senhora, mas ao ver dela isso era. E aí a minha pergunta é a subsequente. Se você concorda que esta pessoa, que se é uma mulher trans, né, pelo que ele descreveu, poderia entrar ou não no banheiro da mulher. Até mesmo porque muitas pessoas reduzem esse debate dizendo, nossa, tantas coisas para se resolver no Brasil, estão preocupadas com os gêneros do banheiro. Concordo. Mas quem se preocupa com isso, não sou eu que levanto essa bandeira. Para mim, o banheiro é uma questão anatômica e não ideológica. De fato, eu acredito que o homem tenha que chegar no banheiro e ter ali o pinico, digamos assim, né, o mictório ali. É algo que é adequado à sua anatomia, ponto. E no banheiro da mulher, da mesma forma, os banheiros. Por que foi-se levado essa pauta de uma pauta extremamente ideológica? Por que é esse intuito? O Ministério da Mulher realmente não sabe conceituar o que é mulher? Então é o Ministério do quê? Isso é uma pergunta que, basicamente, as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. E é impressionante como não há a conceituação do que é uma mulher.
Porque, caso vocês conceituem que é uma mulher, isso vai ofender aqueles que se sentem mulher. Então, percebe o porquê que vocês não entram em nenhum tipo de conceituação? Isso daqui, ministra, é algo que, ser bem sincero, não é uma construção ideológica de raciocínio. É uma construção racional. Onde, ora, será que não existem questões concretas da realidade? Se eu falo que um triângulo equilátero é um triângulo, uma forma geométrica, que possui 3 lados iguais. Isso é um conceito. Se eu altero esse conceito, como fica a matemática, por exemplo? Por que que somente, quando diz respeito à sexualidade, a gênero, a tantas outras coisas, nós podemos abrir uma exceção para a realidade? E aqui eu quero deixar extremamente claro, como já disse em outros conceitos, em outros tipos de discurso, de que tudo aquilo que eu digo não é a respeito dos homossexuais. Porque os homossexuais, eles lutam por uma aprovação. Enquanto os ativistas homossexuais, que há uma cratera de diferença entre os dois, não buscam uma aprovação, mas uma imposição. E é engraçado que muitas pessoas estão abrindo seus olhos para isso. Não é à toa de que, quando eu dei um discurso aqui nessa casa, de forma caricata, talvez, e aí é a outra pergunta, né, se você acha, qual foi a tua opinião sobre a minha atitude no dia 8 de janeiro, né, quando coloquei ali a Nicole, enfim, era uma pergunta subjetiva que a senhora pode responder ou não. Mas eu também acredito que depois daquele discurso, muitas pessoas, quando pararam para ouvir, compreenderam e concordaram. Olha que incrível. Eu não vi deputados de esquerda, a não ser os extremamente ideológicos, dizer que são contrários, por exemplo, ao que eu disse no seguinte sentido, de que um homem deve entrar no banheiro de um homem e uma mulher entrar no banheiro de uma mulher. De que nós precisamos ter a honestidade intelectual de se atentar à realidade, porque a realidade, ela importa, senhora ministra, e muito. Quando uma assessora diz que há uma orientação do Ministério da Mulher para não definir o que é uma mulher, mas uma mulher trans é mulher sim, basicamente ela é autocontraditória. Ela não sabe definir o que é mulher, mas uma mulher trans é mulher. Olha o que nós chegamos. Em prol de quê? Não seria mais fácil focarmos de fato em políticas públicas para mulheres e para homens e saber a conceituação de tudo isso? Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, nós já definimos o nome aqui, é Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Porque o Ministério das Mulheres, ele tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica, não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então, nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então, é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. É dessa forma que nós vamos pensar. Conceito, nós trabalhamos com um conceito que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres. É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Eu não posso ser uma política pública que seja tão exclusiva, tão grande, tão geral, que não dê conta da realidade que nós vivemos. Porque nós temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria, e precisam ser tratadas dessa forma. Então, não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer para o senhor, com todo respeito, deputado, com todo respeito, assim como o senhor fez comigo, eu não acho que a discussão que o senhor está trazendo é uma discussão ideológica. Não acho que é uma questão ideológica. Nós estamos pensando em políticas públicas. E políticas públicas, ela precisa ser definida a partir de alguns elementos que são fundamentais dentro do Estado e da história. Você tem que pensar a partir da realidade, a partir do orçamento que você tem, a partir da sua capacidade de execução, a sua capacidade de monitoramento. Isso é pensar políticas públicas.
Isso é estabelecer as políticas públicas efetivamente do país. E na hora que você trabalhar ele de uma forma geral, você dá conta de todas as mulheres brasileiras desse país. E esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres. Esse é o desafio que o presidente Lula me chamou para ser ministra das Mulheres. E é isso que eu vou trabalhar enquanto eu for ministra. Porque é dessa forma que nós vamos ter que resolver a realidade e a problemática das mulheres lá. Com relação à questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de fazer debates. Não tenho problema de enfrentar grandes debates. Eu só escolho os debates que eu tenho que fazer. E quais são aqueles que são estratégicos, e quais são aqueles que são estratégicos para ajudar as mulheres do meu país a avançar. Mas não definiu o que é mulher, ministra. A minha luta... Não definiu o que é mulher, ministra. Não. Deixa a ministra... Tá bom, tudo bem. Só quero deixar registrado que não definiu o que é mulher. Ou seja, eu estava certo. Deputado. Senhora presidente, questão de ordem. A ministra não terminou a definição dela para o deputado estar cobrando. Deixa a ministra terminar de falar, pelo amor de Deus. Não precisa, deixa a ministra acabar de falar, por favor. Deixa eu falar. Pessoal, deputado, por favor. Assim, na verdade, assim, a questão... Eu peço, por favor, que deixe a ministra concluir a fala, ela ainda está com o tempo dela. Tá. Eu acho, assim, então, assim, também não tenho medo de cancelamento. Já fui cancelada muitas vezes na minha vida. Então, isso não é o problema que está em discussão aqui. Né? O que, para mim, o que eu tenho que responder é o que eu vou alterar e o que você disse, qual é o resultado final em 2026. Eu espero que o resultado seja a situação das mulheres diferente, porque nós estamos com umas mulheres ganhando 22% a menos, nós estamos com as mulheres nessa casa 17%, nós somos 52% da população e nessa casa nós somos 17% das representantes. Esse é o desafio que nós temos que discutir. Obrigada. Não definiu o que é mulher e não falou sobre o áudio da sua assessora. Obrigado por comprovar que eu... Agora... Pessoal, ele não merece tudo isso, né? Ele não merece tudo isso. Deixa, vamos fazer silêncio. Peço, por favor, deixa. Quanto mais faz barulho, mais dá visibilidade, pessoal. Deixa ele sair. Deixa ele sair.